Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro, então, livro de Primeiros Livro dos Reis, que é um livro que o Senhor falou muito comigo. Na verdade, Deus, Ele me moeu. Me moeu muito porque Deus, Ele revelou feridas profundas de 20 anos. Então, e eu quero falar justamente sobre o cuidado com o direito, com aquilo que nós pensamos que, pela certeza que nós temos, a convicção que nós temos que nós estamos certos e nós queremos exigir o direito, às vezes de pessoas, de situações, e isso às vezes nos faz tropeçar, ou melhor, a gente paralisa. E para falar sobre o cuidado com o direito, eu vou falar de um homem chamado Elias, que no Velho Testamento, na linha profética, foi o principal profeta. Ele é um homem que Deus levantou com poderes e milagres de uma forma tremenda. E se nós percebermos, Deus usou Moisés no tempo da lei, usou no tempo profético Elias e Eliseu, e no tempo da graça nós vemos então Jesus Cristo, e através dos apóstolos ele foi fazendo muitos milagres, e milagres desses que honraram e honram o nome de Deus. E esse homem tinha muitas virtudes, e às vezes até através das nossas virtudes que a gente adquire, a gente pode tropeçar, porque a gente tropeça nas coisas erradas, é fácil a gente saber, mas naquilo que você acha que tem razão, naquilo que você acha que é bom, é ali que está o perigo. Então Deus vai fazer hoje um ajuste fino na gente, e a gente precisa disso. Nós precisamos ser quebrantados e abrir mão do direito. Já estou falando aqui, nós temos que abrir mão do direito, para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? E nós olhamos então Elias no capítulo 17, um homem que vivia numa época de idolatria, onde Israel estava totalmente corrompido, onde o rei Acabe era totalmente liderado por uma mulher chamada Jezabel, e ela usava ele através do espírito da manipulação. Amém, queridos? Nós não podemos ser manipulados pela carne, amém? A Jezabel não pode manipular a gente, estão entendendo? Glória a Deus. E nesse tempo levantou-se então um homem, e a primeira virtude desse homem espiritual, desse Elias, eu não quero que vocês apenas vejam ele como um homem, mas sim de um caráter de um cristão. Esse homem, então, ele, no versículo 1 do capítulo 17, ele fala assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A primeira virtude, amém? A primeira virtude de um homem bem posicionado é justamente a posição espiritual que ele adquire. Deus, ele precisa de homens e mulheres. O Elias foi um homem extremamente posicionado. Segundo a minha palavra, não vai chover. E nós temos que, amados, cuidar com a nossa palavra, porque a nossa palavra é sim, sim e não, não. E a vida de Elias era assim. Homens que realmente, quando ele fala, quando ele ministra, realmente ele faz valer a sua palavra. E Elias era assim. E Deus, ele quer uma igreja assim. Ele nos quer dessa maneira. Uma outra característica de Elias, ele era um homem totalmente dependente. Ele tinha uma dependência total de Deus. A segunda característica de Elias, aonde que eu vejo isso? Logo depois, então, que ele falou sobre que não iria mais chover, ele teve que fugir, ele teve que sair. E ele se foi, no versículo 5, e ele, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto
ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela palavra, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, ele era um homem que aprendeu a viver e vivia na dependência total de Deus. E tudo que Deus está fazendo com a gente é que nós venhamos viver esse padrão espiritual, de dependência total. E Elias era um homem dependente. Eu quero que vocês enxerguem a virtude desse homem. Ele era um homem posicionado, ele era um homem totalmente dependente de Deus. E ele aprendia com as circunstâncias. Tanto que a terceira virtude de Elias, ele ensina com autoridade e realidade o princípio da ordem. Quando ele chegou lá para a viúva de Sarepta, ele falou assim para ela: me dá um bocado, faz um bocado de um pão, de um bolo para mim. E ela falou: ó Senhor, eu não tenho mais o que comer, eu estou catando aqui uns gravetos, um pedaço de galho, para eu fazer do último pedaço de pão, porque eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Deus ele fala assim, ó, faz primeiro para mim, e depois faz para ti e para os teus filhos. Isso é princípio de ordem, é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é um princípio espiritual que nós devemos aprender, e Elias ensinava, Elias aprendia, Elias viveu isso. E Deus em primeiro lugar, primeiro faz para mim. Ele representava ali, o profetismo ali, ele representava a própria presença de Deus. Ele era um posicionado, não buscava seus interesses. E nós temos que viver dessa forma. Vamos primeiro servir ao Senhor, e depois a gente descansa nele, Ele tudo fará. E são esses padrões espirituais que Elias possuía e tinha. De Elias também, depois em primeiro livro dos Reis 17, 22, ele na casa dessa mulher, o filho da mulher morreu. E o que Elias fez? Ressuscitou. Então todo crente espiritual experiencia uma vida de ressurreição. Amados, você consegue enxergar isso dentro do seu coração? Elias vivia isso. Ele tinha uma vida, ele tinha um poder da ressurreição dentro dele. Ele tinha as virtudes da ressurreição dentro dele. As pessoas, aquela criança morta, ele deitou por cima. Será que as pessoas que nos tocam recebem vida? Elas saem do estado da morte e recebem uma vida, ressurgem, vivem novamente para Deus? Elias era assim. Ele era um homem extremamente cheio de vida e ressurreição. E logo depois, no versículo 24, 17 e 24, ele fala assim, a mulher: então disse a mulher a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então Elias, ele era um homem que dava um testemunho incontestável. Ele tinha testemunho vivo. Não, realmente Deus é contigo. Tudo aquilo que tu fala é verdade. Não, realmente Deus é teu amigo. Deus é teu pai. Realmente você anda com Deus. Olha só, amados. Que testemunho vivo desse homem. Homem grandioso. Forte. Ele era um homem também, um homem intrépido. Olha no capítulo 18, versículo 15. Ele diz assim, 14, 15, agora dizes tu, vai e dize ao teu senhor, para falar a Acabe, né? Eis aqui está Elias. Ele mataria. E disse-lhe Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me encontrarei com ele. Um homem intrépido, um homem sem medo, não era covarde. Ele enfrentava as dificuldades, não tinha medo da morte, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele era um homem intrépido. Outra característica deste homem, ele era um homem de prumo e rumo. Olha o versículo 18, 21, logo em seguida, ele se encontrou com os profetas de Baal. E ele olhou o povo no monte Carmelo, e ele falou assim no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ter mente dobre, ânimo dobre?
Até quando vocês vão servir a dois senhores? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo lhes não respondeu nada. Sabe o que é prumo e rumo? Prumo é equilíbrio. E rumo é direção. Elias era um homem equilibrado, que sabia que estava fazendo a vontade de Deus, então ele era um homem de prumo, ele tinha equilíbrio, ele era um homem de rumo, ele sabia o que estava fazendo. Todo homem espiritual que manifesta sua virtude, ele tem equilíbrio, porque ele serve somente a um Deus. Sabe por que a gente é ansioso? Porque a gente é desequilibrado, porque a gente cocheia entre dois deuses. Você confia em Deus sim ou não? Você tem medo porque você não confia em Deus, é duplo sentimento. Então, quanto a gente tiver esse sentimento dobre no nosso coração, essa inconstância desse coração, eu não vou estar no prumo, e o povo não sabia o que fazer. Até quando vocês vão coxar esses dois pensamentos? E o povo não respondeu nada, o povo estava perdido. E nós não podemos ser uma igreja perdida. Uma igreja que não sabe para onde está indo, uma pessoa que quando vem as dificuldades se desequilibra facilmente, porque o caráter de Deus é imutável, é uma luz imarcessível, ela não fica piscando e ligando, desligando, não, é luz sempre, vida sempre, e para Deus brilhar a luz aqui na terra, Ele está nos dando prumo, equilíbrio, porque nós sabemos o rumo onde nós estamos andando. Está vendo quantas virtudes tem esse homem? Eu amo esse cara aqui, eu quero conhecer ele no céu. Um profeta real, verdadeiro, cheio de força, cheio de vida, cheio de vigor. Ele é uma pessoa que lutava, ele não se cansava. E ele era um homem, eu falei homem bem-humorado e perspicaz, no versículo 27, ele foi meio que debochado, sucedeu que ao meio-dia, eles lá na hora do sacrifício todo, os profetas de Baal já se sangrando e gritando, e nada do Deus dele falava, Elias zombava deles, e falava, clamai mais alto, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja falando, ou que talvez ele esteja dormindo, sei lá, desperta ele. Ele era meio até debochado. Já percebeu que todo homem de Deus fala a verdade, às vezes brincando? Ele é bem-humorado. Nós temos um pastor assim, que fala as verdades rindo. E nós temos que ser assim, queridos. Diante das dificuldades, nós temos que estar sempre com bom ânimo, feliz e alegre, sabendo que o nosso Deus, Ele é o único Deus que vai responder às nossas orações. Então, seja sempre, ele era um homem bem-humorado, ele era perspicaz. Outra característica dele, ele restaura a unidade e a comunhão, queridos, olha só. Ele é preocupado com a unidade e a comunhão. Olha o versículo 30. Então disse Elias, quando Elias começou a fazer agora o seu sacrifício, a primeira coisa, o reino de Israel estava totalmente dividido. Não estava dividido em dois reinos? Ele pega 12 pedras. Meu filho, ele chamou o povo para perto, vem cá, eu quero ensinar alguma coisa para vocês. Começou a restaurar o altar. A primeira coisa que ele fez foi restaurar a comunhão com Deus. E restaurando a comunhão com Deus, como é que ele restaurou a união com Deus? Restaurando novamente Israel sendo um só povo. Então, quando a gente restaura a comunhão com Deus, eu vou restaurar a comunhão com o meu irmão. Porque como eu vou restaurar a comunhão com o meu irmão se eu não tenho comunhão com o Senhor? Então, isso significa, ele era um homem que restaura a unidade e a comunhão. E aí, restaurado o altar, colocado em ordem, edificando novamente aquela mesa de comunhão, onde ali, adoração. Amados, fala a verdade, a coisa mais linda, acho que é uma das maiores virtudes, é visível, o louvor daqui. Não é gracioso? Vocês não sentem a presença de Deus? É o momento do altar. É Deus respondendo, descendo fogo do céu para a gente. Descendo fogo. Só que para que
realmente a unidade do corpo de Cristo venha ocorrer, e a gente vai ter comunhão com Deus, toda a nossa adoração, nós vamos corresponder com santidade. Porque não é lógico a gente ficar aqui adorando a Deus e viver uma vida dividida com o Senhor. Porque a religião pura e sem mácula é essa: visitar os órfãos e as viúvas, e nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Então a religião pura, a adoração pura, é fazer com que a unidade venha novamente trazer à tona. Qual é a unidade? Quem são os órfãos e quem são as viúvas aqui, amados? Naquele tempo, era justamente, não existia previdência. Não tinha. O que as órfãos e as viúvas eram? Pessoas que eram totalmente desamparadas. Mas para nós, espiritualmente, significa algo muito especial. Porque nós precisamos da revelação. Primeiro, os órfãos, aquelas pessoas que ainda não entenderam que Deus é Pai. No momento que ela entender que Deus é Pai, ele não vai ter falta de coisa alguma. E as viúvas, é aquelas que não têm que entender que Cristo é o seu marido. Que você tem um relacionamento com o teu marido, e o teu marido vai te proteger, e você não vai ter mais medo. E por que a gente tem essas crises de identidade, né? Por quê? Voltando. Então ele restaura a unidade, a comunhão. E o detalhe tremendo, para que esse fogo viesse descer do céu, Elias, ele tem propósito, outro ponto, tem propósito e visão correta das coisas. Olha o 36b ali, ó. Ele falou assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, olha só, fiz todas essas coisas. Uma esposa submissa. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor. És Deus, e que Tu fizesse tornar novamente o coração deles para trás, voltar seu coração novamente para o Senhor, porque aquele povo está se afastando de Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais longe estou do meu marido, mais longe eu estou do meu pai. E aquele povo, quanto mais longe, vivia mais na idolatria, e mais dividido ele ficava. E ele era um homem posicionado, era um homem justamente que tinha um propósito, uma visão correta de fazer as coisas. O próximo ponto que nós podemos ver de Elias, ele lança fora todo tipo de pecado. Aí quando vê os profetas de Baal, viram que desceu o fogo do céu, ele, não, agora vocês vão morrer. Pegou a fio de espada e matou tudo. Tudo que é Baal na nossa vida nós temos que exterminar. E ele exterminava. Não existe pecado de estimação. Não tem que ter Amaleque, nem melhor das ovelhas, que Amaleque pode dar para mim. Não, é para exterminar tudo. Tudo do velho homem, tudo que é da carne tem que ser morto, destruído. E nós temos que dar permissão para o Espírito Santo fazer isso dentro de nós. A espada que estava na mão de Elias, é a espada que Deus nos deu através do Espírito Santo, para Deus fazer a obra dentro de nós. Em nome de Jesus. Nós precisamos restaurar novamente esse altar para que essas coisas aconteçam. Porque a mesa era uma mesa que restaurava a unidade, restaurava a comunhão, era para restaurar, na verdade, uma família, coisa que ele não entendeu. Nós vamos ver isso mais adiante. Porque tudo que é mesa, que não representa a família, o que Deus faz? O que Deus fez lá em João 2? Com aquela mesa que não representava comunhão e família, mas apenas um comércio. O que Deus fez? Vira, porque essa mesa não me representa. Tudo aquilo que é comércio, que é barganha, tudo aquilo que é troca, escambo, nas nossas vidas, Deus que fala assim, ó, isso aqui não me representa, pode virar, porque isso aqui não é meu, não mostra que é a minha glória. E Deus está virando as nossas mesas todos os dias, porque o mercenário que está dentro de nós tem que ir embora. Os mercenários, a carne, a carência afetiva, o orgulho, a soberba, tudo aquilo que impede de Cristo fluir através dentro de nós.
esse espírito carente que quer reconhecimento e aplauso, que esse espírito, olha, Deus leve longe, que vire mesmo. Nós precisamos buscar novamente restaurar essa humildade, essa comunhão com Deus. Ele lança fora todo tipo de pecado. E logo em seguida, 18:42, de primeiro livro dos Reis, ele tem uma oração perseverante, ele ficava orando, até que viesse chuva do céu. Essa era a vida de Elias. Gente, tremendo. Olha, se Deus não falasse, se o próprio Cristo não falasse que nasci de mulher, João Batista, não teve maior do que João Batista, Elias era o meu preferido. Só que aconteceu alguma coisa com Elias. Ali o alerta vermelho. Põe ali. Põe o alerta vermelho. Olha o alerta. Elias caiu na contemplação do seu direito. Elias era tão bom, foi tão firme, tão cheio de caráter, que ele criou dentro do seu coração uma expectativa que o rei Acabe e aquele povo, através de tudo que Deus fez por meio dele, aquele povo ia se converter. Mas o povo não se converteu. Aquela expectativa que ele tinha se frustrou. E ele se entristeceu. Então, amado, cuidado com o direito. Pode deixar ali, ó. Repete comigo. Na área da necessidade, na busca do seu interesse, na contemplação do seu direito. Se você está aqui, querendo buscar, simplesmente suprir as suas necessidades, ou vem para cá buscando simplesmente na busca do seu próprio interesse, ou na contemplação do seu direito, você vai se frustrar, vai ficar triste e vai ficar doente, como ficou Elias. Eu estou falando isso, queridos, porque isso aconteceu comigo. Acho que eu já falei com os irmãos, vou repetir. Eu fiz um concurso público, passei 2 vezes. E o exército errou comigo. E eu fiquei assim, eles vão fazer a coisa certa, eles estão errados, vão fazer a coisa certa, eles estão errados. E o exército não fez. E isso criou dentro de mim uma expectativa de direito. Que dizia assim dentro do meu coração, eles erraram comigo, agora que eles erraram comigo, eu não vou mais obedecer eles não. E eu entrei num profundo sentimento de rebelião, porque todo mundo, quando chamava minha atenção, eu achava que eles estavam errados, porque eles que estavam me devendo, não era eu que devia a eles. E aí você estava me adoecendo, porque eu estava certo. Estava com razão. Mas só que Deus falou comigo assim, abandona, larga de mão o seu direito. E no dia que eu falei assim, Deus, eu quero deixar Gente, isso aí é a semana. Eu falei assim para o Senhor, Deus, eu deixo o meu direito para trás, eu não quero saber mais do meu direito. Dentro do meu coração entrou uma paz que fazia 20 anos que eu não sentia. Desde o começo da minha fé, da minha caminhada. Porque quando eu abandono o meu direito, agora, como o pastor Robson falou da última vez, a minha causa agora está na mão de Deus. E eu tenho que viver e depender de Deus em todas as áreas da minha vida. É Ele que me sustenta. A mesa, eu sou filho dEle. Se eu sou filho dEle, eu não tenho que buscar a minha necessidade. Ele sabe que eu preciso. Se eu sou filho dEle, eu não tenho que buscar Deus por interesse, porque Ele é dono de todas as coisas, e a herança que está em Cristo Jesus, Ele dividiu com a gente. Por que eu vou buscar o meu interesse? E por que eu vou buscar o meu direito? Por que eu tenho que buscar o meu direito? Se o meu Deus, que é dono de tudo, Ele já me abençoou com todas as coisas. Então Deus mostrou que eu estava com uma crise de identidade, porque eu queria buscar o meu direito, queria exercer o meu direito, porque eu estava certo. Abandona o teu direito, amados. Abandona o teu direito. Então, na área da fidelidade, por exemplo, uma vez eu fui muito maldoso com a minha esposa. Ali, ó.
Ela vai escutar. Eu nunca traí minha mulher. E se Deus me guarde assim. E um dia nós tivemos uma conversa difícil, por situações que a gente estava vivendo. E eu falei assim para ela: Fran, eu nunca te traí. Mas no dia que tu trair, eu vou me separar de ti. Porque eu vivo certinho, olha só, eu estou vivendo certinho, para que no dia que alguma coisa dessas acontecer, acabou. Desde quando que a minha posição direita, certa e correta serve para oprimir as pessoas? Se eu estou na vida, a luz que devia brilhar em mim devia ser algo que devia incentivar, que devia impulsionar as pessoas a viver aquele padrão. Mas se a minha santidade, que eu acho que eu tenho, meu direito que eu acho que tem que estar oprimindo a pessoa, não é de Deus, é da carne. Então tome cuidado com o seu direito, aquilo que você acha que está certo. Então se a minha fidelidade não faz a minha esposa sentir amada, mas sim oprimida, eu tenho que rever da onde que ela vem. Na área do trabalho, como eu falei para vocês, eu estava certo. Mas a minha justiça é trapo de imundícia, diz o Senhor. E se Deus tem o controle da minha vida, Ele sabe o que é o melhor para mim. Como assim para vocês também? Como para nós. Na educação dos filhos. Será que a gente anda tão certinho para ficar oprimindo os nossos filhos? Eu não estou dizendo não educá-los, é educar sim, mostrar o caminho. Mas que tu seja o exemplo da casa que vem fazer os teus filhos olhar para você. E eles vêm, não, eu quero ser como papai e mamãe. Blumenau é algo incrível, todo mundo tem o direito. Já viu como é que é fácil de pedestre aqui em Blumenau? O alemão é fogo, eu falo por mim. Né? Os alemães andam certinho para depois ficar olhando a casinha do outro lá, né? Os alemães, casinha toda linda para poder falar mal da outra. Para exercer o direito de falar mal. Aí na faixa de segurança, eu estou certo. Né? Aí ele põe o pé lá, nem olha para o lado. Se o carro me atropelar, o problema é dele, mas eu que estou certo. Vai morrer. Certo. Então, nós temos que cuidar do nosso direito. Que direito é esse? Nós temos nosso direito é de ajudar, auxiliar e abençoar a vida uns dos outros, dar vazão às outras pessoas, fazer outras pessoas crescer. Então, na faixa pedestre, espera um abençoado olhar para mim e ter empatia para que eu possa atravessar. Mas não, eu estou certo. Nas rotatórias, os caras nem param para ver se eu vou parar, e vai, se bateu, destruiu o carro, mas eu estive certo. Para quê? Abandona o teu direito, só está te fazendo mal, exigindo o teu direito, exigindo, aí fica lá, né, dentro de casa, né, o marido trabalha, se mata, sua, aí chega em casa, fica exigindo da esposa, aí exige da esposa tudo certinho. Aí a esposa vai lá, faz comida, lava a roupa e fica exigindo do marido. Aí lá em casa cria o quê? Um bando de dois lá e a sua família, um jogando, colocando julgo um no outro, só exigindo o seu direito, porque eu estou certo. Não, você está certo. Vai transformar o teu lar um pesadelo de tanto exigir direito. Abandona o teu direito. Está colocando peso demais, gente. Os fariseus andavam certinho. Certo. Mas eles colocavam fardos pesados que a religião era difícil. E nós temos que ser leves. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos mais sobre mim, o meu jugo, porque o meu fardo é leve e suave. E quando nós adoramos a Deus aqui, gente, algo transforma, a palavra transforma, a gente se liberta, a coisa flui, não é peso, flui, é liberdade. Então, amados, nós temos que ver essas coisas, exigir o direito. Então, o Elias, ele ficou o quê? Ele ficou frustrado no seu direito, na expectativa da ajuda que ele não recebeu. Ele ficou frustrado na expectativa da entrega que não houve. Imagina, né? Aí a gente olha vários exemplos na palavra do Senhor. O filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo
Eu tenho direito à minha herança, eu vou pegar a minha herança e vou embora. Eu faço o que eu bem quero, é direito meu. Eu faço o que eu quero. Aí quando ele volta todo arrebentado, o irmão mais velho fala o quê? Esse aqui não tem direito a comer nada. Um exigindo direito um do outro. Mas perdão que é bom não tem. É verdade ou não? Aí um exigindo direito um do outro. Olha a outra palavra ali, do servo e conserva. Essa palavra de Mateus 18, do 21 ao 35, é tremenda. Porque o seu conservo, o servo foi chegar diante do seu senhor, devia uma fortuna impagável. E o senhor fala o seguinte, para você pagar a tua dívida, você vai ter que vender a sua esposa e seus filhos. E ele pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. É verdade ou não? A nossa dívida é gigantesca, gente. É gigante. Tanto que traz consequência à nossa família. Não trouxe consequência à família do servo? Teria que ser vendida a sua esposa, teria que ser vendido os seus filhos. Mas ele, com muita compaixão, representando Deus, fez o quê? Quebrou a maldição e perdoou a vida dele. Aí veio a lei pétrea do Espírito, da palavra do Senhor. O perdão, ele é incondicional. Não importa o que fizeram contigo, o que fazem, você tem que perdoar. Aí ele achou lá o conservo, que devia meia dúzia de centavos. Me paga. E aí o que ele fez? Foi preso, porque ele não agiu de bondade como o seu Senhor faz com ele. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. E a gente vê agora, para a parte final, na vida de Elias, tem uma coisa que Elias falou, que eu acho tremendo. Ele foi no deserto, no capítulo 19, versículo 4, a caminho de um dia, e se assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Gente, Deus está aqui fazendo uma família. E nós, por incrível que pareça, quando ele se desgastou, quando ele se entristeceu, quando ele viu que Jezabel queria matar ele viu o povo que não correspondia. Uma coisa brotou dentro do seu coração, algo familiar. Não sei se a família colocava um peso muito grande, tinha uma expectativa muito grande sobre Elias. Não sei se ele tomava isso para o seu coração, se esforçava tanto para poder mostrar para os seus pais, mas ele tinha um problema na área da família. Ele tinha algum probleminha nesse sentido. Mas, depois de tudo que passou, Deus, ele passou por uma tribulação toda. Deus falou assim dentro da caverna para Elias, Elias, o que está fazendo aqui, Elias? Está fazendo aqui? E ele falou, vai lá, unge, caminha, vai ungir Jeú, vai ungir o profeta no teu lugar, vai ungir o Eliseu. Ele estava falando assim, cara, vai lá, unge pessoas para continuar o propósito, para continuar a caminhada, alguém para assumir o teu lugar, alguém que venha fazer algo grandioso através de você, seja tu um abençoador de outras pessoas. Vai, Elias, continua caminhando. Mas tem uma coisa tremenda, que eu acho que Deus ele restaura isso, que a última profecia, que está em Malaquias, capítulo 5, se não me engano, 4, 5 e 6, que ele fala sobre o profeta Elias, de algo que ele talvez não conseguiu contemplar no seu ministério, mas esse espírito de intrepidez, de vida, ele prometeu para a sua igreja hoje. E eu quero mostrar isso para vocês. Malaquias, então, capítulo 4, verso 5 e 6. Eis que envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Gente, olha que tremendo isso. Aquilo que Elias tinha problema familiar, que ele detectou, diz que ele viria num futuro, as pessoas até creem na escatologia, que o Elias vai voltar, eu também acho que sim, mas eu creio que esse espírito que Elias carregava, hoje está na vida da igreja. Porque nós aqui estamos formando uma família do Senhor, aonde nós estamos convertendo os corações dos pais para os filhos, os corações dos filhos para os pais. E essa palavra se cumpriu em Atos capítulo 2,
versículo 17 ao 21, onde Pedro usa essa palavra, quando a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito veio, o Espírito Santo desceu, ele falou, esses homens não estão bêbados. Mas como a palavra, a profecia, está se cumprindo, onde os velhos teriam sonhos e visões, os jovens profetizariam e tudo mais, até que viria o grande dia do Senhor. Ele usou a palavra de Joel e a palavra de Malaquias, através da descida do Espírito Santo, confirmando. Então, aquele Espírito que habitava em Elias, hoje está sobre a vida da igreja. O Espírito Santo hoje está fazendo isso. Homens de caráter. Agora eu quero que, em vez de você ver homens, virtude de um homem de Deus, olha agora a virtude de uma igreja de Deus. Olha lá. Não é um homem posicionado agora, é uma igreja posicionada. Não é apenas um homem que é dependente total de Deus, mas é uma igreja que é totalmente dependente de Deus. É uma igreja que ensina com autoridade e realidade os princípios da ordem. É uma igreja que tem vida e ressurreição. É uma igreja que tem testemunho incontestável. É uma igreja que tem intrepidez. É uma igreja equilibrada, que sabe para onde vai. É uma igreja cheia de vida, cheia de ânimo, é perspicaz. Uma igreja que restaura a unidade, a comunhão do corpo de Cristo. Uma igreja que tem propósito e visão correta das coisas. É uma igreja que lança fora o pecado, abandona o pecado. É uma igreja perseverante. É uma igreja cheia de oração. É para nós esse tempo. É para agora. E Deus está nos chamando. Mas você precisa abandonar o quê? A necessidade. Você tem que abandonar o quê? A busca do seu interesse e a contemplação do seu direito. Agora abre a palavra, agora vai ficar assim, ó. Tudo que foi ministrado, agora é só ler. 2 Coríntios capítulo 5, 16 e 20. Fica fácil de entender. Qual é o nosso trabalho aqui na terra? Qual é a nossa missão diante de Deus? Olha só. Assim que daqui por diante, 5,16, 2 Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Então, amados, eu olho para o meu irmão apenas como família, que ele precisa só de revelação. Não preciso mais olhar segundo a carne, não preciso mais olhar segundo o direito. Eu não preciso mais olhar agora suprindo a minha necessidade, eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso mostrar que eu sou mais bonito que ninguém, eu não preciso ficar julgando, não tem mais sentido essas coisas. Não há mais sentido falar mal. Não há mais sentido dizer que o Ismael é melhor, ou o Ismael é pior. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus está pouco se lixando para essas coisas. O importante é o Espírito Santo de Deus fluir e transformar as nossas vidas. A ninguém mais olhei segundo a carne. Não olhe mais segundo a carne. Assim que alguém está em Cristo, agora é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo foi novo, é novo. Tudo agora é novo, tudo agora é descoberto, tudo agora é real. A vida de Cristo é real, gente. Eu não preciso mais agora buscar Deus, porque Deus, eu preciso comer amanhã. Não, Deus tem uma mesa preparada para você, cara. Se Deus, Ele é teu Pai, tu acha que Ele vai deixar você passar fome? Não vai deixar passar fome, Ele vai suprir de uma forma sobrenatural todas as suas necessidades, segundo as riquezas em glória. Eu não preciso agora buscar interesse. Aquele irmão tem algo para mim que ele pode me dar, ele tem uma empresa, então eu vou ficar amigo dele porque ele é rico. Quem é rico é o teu Deus que é rico, Ele vai te abrir as portas para todas as coisas. E as pessoas estão buscando a vida da igreja para suprir essas coisinhas, enquanto o corpo de Cristo precisa ser edificado e você está ali parado buscando seu interesse. E o seu direito, amados, é como trapo de imundícia, larga fora, porque não serve para nada. E tudo isso, olha só, assim se alguém é nova criatura, tudo se passou, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, tudo que você está passando aqui provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. Sabe o que você está reconciliando? Família. Você é o braço de Deus aqui na terra para reconciliar a família. Tem gente que não sabe que é filho. Tem gente que não sabe que Cristo é o marido. E você sabe. E você tem que estender a mão. Deus te deu o ministério da reconciliação.
De sorte que somos agora embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Reconcilia com Deus, abandona o teu direito, abandona tudo por causa de Cristo. Diz a palavra ali nos versículos anteriores que o povo pode te considerar um maluco por você abandonar todas as coisas, mas importa que eu venha servir a Deus de todo o coração. Abandona tudo, gente. Abandona a carne, abandona aquilo que você tem de princípios errados. Não vale a pena. Não vale a pena trocar o pecado pela eternidade, não vale a pena por nada. Então, cada vez que eu canto e adoro nesse lugar, a minha vontade de ser mais santo. A gente não pode ficar e sendo engodado pelo diabo a suprir as nossas necessidades. Transforma as pedras em pães. Ou sobe no pináculo, se mostra que tu é bom. Não, você não precisa disso. Nós precisamos só de Jesus, queridos. Só de Deus e mais nada. A gente precisa ser lavado, transformado, desarraigado, todo esse pecado está dentro do nosso coração, e nós adorarmos Deus de todos, e as pessoas olhar para nós, é isso que eu quero para mim. Uma igreja cheia de vida, uma igreja que ama adorar e louvar a Deus, uma igreja que não procura dar escândalo para nada, mas é uma igreja que realmente se importa, uma família que se importa. Olha só a anomalia. Às vezes, por exemplo, a gente vai fazer um encontro que tem que pagar muito caro, aí o irmão não tem condição de pagar, então ele não pode comer na mesa. A mesa é do pai. E todo mundo tem direito de sentar na mesa do pai. Se o teu irmão não tem condição de sentar na mesa, tu acha que o pai vai deixar ele não sentar na mesa? É esse que justamente tem que sentar na mesa. Mas não, é o meu direito, eu paguei, tu não. Olha só, quanto engano a gente tem. E isso está cheio dentro do nosso coração. A gente acha que tem direito. A gente tem herança, gente. A gente não tem direito, a gente tem herança. Então acabou a crise de identidade. Aquilo que Elias passou lá no passado, aquilo a tristeza que ele abateu, no momento que a gente entender que a gente tem que viver para a família de Deus, eu vou viver esse sobrenatural o dia do Pentecostes, todos os dias da minha vida. Porque Deus está formando uma família. Aí eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Quem é que parte na mesa de um pão, se não na mesa de uma família reunida? A gente é família, a gente é irmão, a gente se ama. Você não ama os irmãos que estão aqui? Você não ama, gente? Vocês não querem vir aqui todo dia? Ou é difícil vir para cá? Sério, é o melhor lugar do mundo. Só que essa família, Deus fala assim, tem vaga, né, irmão? Tem vaga. A família de Deus é que mais tem vaga. Deus morreu por todos, então tem um monte de gente que não sabe que é filho de Deus, e eles precisam da revelação, e é você que tem. Então vai lá fora, ei filho, vem cá, tem um pai que te ama, que supre todas as suas necessidades. É um Deus que, ele não age por interesse com você, ele te ama de você de graça. Um dia que você chegar assim, por um irmão, cheio de erro, pecado, que nem lá no presídio, cara, eu te amo de graça, porque é de graça mesmo que eu te amo. Aí você está vivendo Jesus. A gente tem que amar a esposa de graça, mesmo que ela faça tudo errado, mas é de graça, não exerce o teu direito. E assim a gente vai caminhando de glória em glória.